Cheesehead baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Olá, seus Lambolipers! Está entrando no ar mais uma edição do Relax Lambolipers, e que de relax não tem nada, né? Ainda mais depois de mais uma derrota em playoffs. O torcedor do Packers meio que assim está de saco cheio, né? Sempre fica no quase, né? E hoje vai ser, né? O nosso principal assunto vai ser essa derrota aí na fase de wildcard diante dos Eagles, né? Pelo placar de 22-10. E foi uma derrota aí que foi complicada, né? Tivemos aí uma partida em que o Packers não foi bem, né? Especialmente aí no ataque. E aí a gente vai analisar como foi um pouco essa partida, dar uma breve analisada aí do que foi a temporada dos Packers, né? Além, né, das últimas notícias da franquia, uma vez que, né, tivemos aí a entrevista do Matt LaFleur na última terça-feira, em que ele falou aí sobre o time, coisas importantes do time, e fez um balanço geral do que foi a temporada e do que ele planeja aí melhorar para a próxima temporada. Eu sou o Igor Castro, né? Vocês estão cansados de ver eu por aqui, né? Eu com essa minha cara de bolacha, né? Para quem está vendo a gente no YouTube, para quem estiver ouvindo a gente, ouvindo eu futuramente, vai ouvir a minha voz aí pelos próximos minutos aí, deve, né, pensar, pô, mais uma vez ele. Mas, brincadeiras à parte, né, vamos aos recadinhos, né, antes da gente adentrar aos assuntos importantes sobre os Packers aí. Gostaria de lembrar você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curta a gente, né, ative as notificações e compartilhe este vídeo aí de estreia com a galera que gosta dos Packers, né, para saber aí de tudo que a gente pensa aí sobre essa franquia que é maravilhosa, mas às vezes nos desaponta. Posteriormente, esse vídeo de estreia se tornará um podcast, pois o Lambolipers faz parte aí da FN Network, e se você gosta aí de conteúdo das ligas americanas, né, além da NFL, a FN Network disponibiliza lá conteúdos sobre NBA, NHL e MLB. Além disso, a FN Network tem parceria com a Sport América, que é referência em venda de produtos dos times da NFL. E se você desejar algo dos Packers, é só clicar no link que estará disponível na descrição desse vídeo. Ou se você estiver ouvindo a gente futuramente no formato podcast, poderá acessar o link da Sport América, que estará presente no episódio aí do Relax, o último da temporada, né, de estreia aí, no seu agregador de podcast favorito, ok? Dados os recados, né, vamos ao que interessa e começamos a falar aí sobre as últimas notícias, né, dos Packers, e a primeira delas é um tanto quanto polêmica, porque normalmente, quando se encerra a temporada, há uma regra lá dentro das franquias em que os jogadores têm que, né, ir até as instalações da franquia e recolher todos os seus pertences, né, que fica dentro do vestiário. E aí o Packers fez isso na última segunda-feira e aí teve alguns jogadores que concederam entrevista, né? Teve entrevistas do Tucker Kraft, do Keisean Nixon, e aí eles falaram coisas importantes, né? O Keisean Nixon, aí eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a polêmica em que ele se envolveu com uma fala do Matt LaFleur. Teve a fala do Tucker Kraft, que eu achei interessante, ele falando sobre o papel dele de liderança, que ele vai buscar a ser mais ativo no papel ali de liderar o time, né, de ser um dos líderes do time. Falou sobre o Jordan Love, né, da confiança que ele e o time tem em torno do quarterback dos Packers. E aí teve o Jaire Alexander, que foi visto por lá, mas que, ao ser solicitado pela imprensa
para conversar ali, né? Durante a limpeza dos vestiários, ele se recusou a falar e aí disse que nem sabe se estará em Green Bay no próximo ano. E aí ele afirmou que não tinha nada de bom a dizer e por isso não iria falar. Eu acho, sinceramente, que assim, eu acho uma tolice, sabe? Tudo bem que o Nixon, acho que ele falou algumas coisas ali que você pode questionar, mas ele não fugiu da imprensa. Ele vem e falou. Né? E eu prefiro o jogador que vem à imprensa e fale do que se esconde. Né? E o Jarry, a gente sabe que nos últimos anos ele praticamente não está jogando nada. Né? E isso não é em questão de desempenho, eu digo, mas em questão de estar saudável, presente em campo. Então, assim, eu só acho que essa relação dele com os Packers, eu acho que está meio que desgastada, eu acho que está num ponto em que, assim, eu acho que está quase de não retorno, sabe? É algo assim que chegou num nível e que é melhor que se separe, haja a separação de ambos, né? E cada um siga a sua vida. A questão é que fica, eu não sei como que o Packers vai resolver isso, como que o LaFleur vai resolver isso, né? Tentar entender o lado do Jarry, como que o Gutekunst vai contornar todo esse problema de, sabe, de lidar com um jogador que nos últimos anos não se faz pagar o contrato que foi dado a ele, porque ele fica mais fora de campo do que jogando. Então, assim, vamos ver como que vai ser aí ao longo da off-season, como que o Packers vai resolver essa situação com o Jair Alexander, que até o LaFleur falou na entrevista que ainda pretende conversar aí com o Jair Alexander. Ele falou que já teve algumas reuniões individuais com alguns jogadores e disse que os jogadores que forem até ele, né, e irem até o escritório dele, né, vai estar à disposição sempre e vai entrar em contato com todos os jogadores nas próximas semanas, isso inclui o Jarry. E aí, outros pontos aí a serem destacados aí, o Matt LaFleur concedeu, que, né, como eu disse, concedeu uma entrevista na terça-feira, e aí ele falou também, além do Jarry, da questão do Jarry, que o treinador de quarterbacks dos Packers, o Tom Clements, vai se aposentar, né? Já ele tem uma longa carreira nos Packers, né? Ele trabalhou com o Aaron Rodgers, se eu não me engano, ele trabalhou em boa parte com o Aaron Rodgers, aí acabou saindo, foi para o Arizona, trabalhou com um tempo lá com o Kyler Murray, e aí ali na reta final da passagem do Aaron Rodgers, aí ele voltou a pedido do próprio QB, né? E aí, querendo ou não, foi uma boa, né? Porque acabou aí também ajudando um pouco no desenvolvimento do Jordan Love. É óbvio que ainda o Jordan Love está longe de estar pronto para ser um QB assim que a gente imagina ser, mas ele fez um bom trabalho até aqui. E para substituir aí o Tom Clements, possivelmente o Sean Sean Mannion, provavelmente ele que vai tem potencial de ser um candidato aí a ser o treinador de QBs, né? Tudo porque ele chegou nessa temporada nos Packers, e aí ele virou uma espécie de assistente, né? Assistente de técnico de QBs, então, enfim, o LaFleur falou que haverá entrevista com outros candidatos, mas a gente sabe como que o Packers meio que opera, né? Às vezes prefere promover alguém que já está lá dentro, e o Mannion é um forte candidato. E aí, outras questões que foram levantadas para o LaFleur, e aí que o LaFleur acabou respondendo, sobre a ideia dos Packers irem atrás de veteranos, se o elenco necessita de veteranos, aí o LaFleur diz que é apenas um número, sempre há algo a dizer sobre a experiência, mas estar nos playoffs 2 anos seguidos com aquela equipe, né? Há muita experiência que vem com isso. Ok, assim,
eu entendo, mas eu acho que ainda falta experiência nesse time, sabe? Eu acho que o Packers necessita, principalmente nas posições chaves, sabe? E eu acho que até mais na questão do wide receiver, porque você não tem ninguém assim tão veterano ali, né? Na questão de edge, você tem ali alguns caras aí, eu acho que não é questão de experiência, vamos dizer assim. Eu acho que ali o problema de edge é questão de talento, sabe? Questão de talento aí você pode também questionar treinador, que o Jason Hebrovich, acho que, enfim, tem que ter o trabalho avaliado, até porque foi o único da comissão técnica passada que ficou. Então, assim, você tem o Kenny Clark, que é um cara muito experiente. Então, assim, na linha defensiva ali, entre os edges e tal, eu acho que não necessita tanta experiência. Por outro lado, no grupo de corner, que provavelmente vai passar por acho que vai passar por uma reformulação, e como eu disse, eu não sei como que vai ficar a situação do Jair Alexander, eu acho que a Eli precisa, talvez, de um cara veterano, de um cara que seja minimamente competente para estar ali, independente do que for acontecer com o Jair, a gente precisa de um cara assim, porque se o Jair permanecer, tem que ver que a condição dele física não é garantia que ele vai conseguir jogar todos os jogos. Então, assim, o Packers precisa, né, ter pelo menos um cara experiente para jogar ali na secundária e um cara experiente, eu acho que nesse grupo de recebedores, porque, assim, a gente viu os problemas que deu você não ter caras importantes em posições chaves do jogo, né, nas 3 fases do jogo ali, que é edge, cornerback e wide receiver. Aí o LaFleur também falou sobre o Jordan Love, né? Diz que o QB aí precisa melhorar especificamente algumas coisas, entre elas aí ter mais consistência no jogo de pés, já que isso vai suceder em boas jogadas, né? Em que ele tenha um ritmo melhor, né? Ele vai criar um ritmo. Eu acho que a partida contra o Vikings, eu acho que diz muito disso, né? Em que ele voltou pós-lesão, e aí ele estava, né, meio que inseguro. Enfim, deverá ser o foco aí do Love para off-season. É óbvio que o Love melhorou bastante essa questão de trabalho de pés, mas ainda é algo que não está perfeito, né? A gente sabe que você ter um trabalho de pés ruim inevitavelmente vai afetar a sua capacidade de passar bem a bola, né? Aí o LaFleur também diz sobre o Love que os fundamentos do QB foram bons na maior parte do ano, mas que não foram tão nítidos no início da temporada, quando ele não pôde treinar porque estava lesionado. Fora que teve outros momentos em que ele se lesionou e aí teve a capacidade limitada, né, em treinamentos. Sobre a temporada do Jordan Love no geral, o LaFleur disse que houve momentos ótimos e uma das coisas que mais impressionou o LaFleur ver a habilidade do Jordan Love em evitar sacks, né? Até mesmo quando estava machucado, né? Teve uns lances ali contra os Jaguars que eu lembro que ele se machucou e ele evitou e ainda conseguiu passar a bola ainda. E aí, sobre o ataque, o LaFleur ainda disse que provavelmente o ataque vai aí passar aí a treinar mais jogadas de improviso, né? E ele quer que isso seja feito com mais frequência, já que na época do McCarthy, vocês devem lembrar, né, do McCarthy com o Aaron Rodgers, havia muito essa questão de improvisar as jogadas, né, ali durante os jogos. É óbvio que você pode questionar que muitas dessas jogadas improvisadas eram muito pela incompetência do McCarthy, principalmente na reta final,
da passagem dele pelos Packers, né? Em que daí a parte ali mental do Aaron Rodgers era algo espetacular, né? Porque daí ele conseguia ler as defesas e aí ele conseguia desenvolver jogadas ali na cabeça dele, desenhar jogadas na cabeça dele, o que diga, né? Inclusive, eu estou gravando aí no dia 15 do 1, né? Já faz 8 anos que a gente teve a jogada, aquela clássica jogada do Jared Cook, né? No passe lateral ali no limite, era uma quarta para. Inclusive, né, hoje, que é dia 15 do 1, né, faz aí 8 anos, né, que a gente teve aquela jogada, né, do Aaron Rodgers com o Jared Cook, né, contra o Dallas Cowboys nos playoffs, né, que era uma quarta para 20, e assim, foi algo espetacular, né, porque você não imaginava que ia acontecer aquela jogada, né, e aí no huddle, né, o Rodgers acabou desenhando a jogada ali na cabeça e no final das contas a gente teve uma recepção espetacular, né, o Rodgers ali se movimentando para a lateral, sob pressão, e aí ele foi assim, nossa, foi muito preciso e o Packers acabou ganhando aquele jogo. Então o Packers precisa um pouco mais disso, e eu acho que também tem um detalhe, o LaFleur precisa confiar um pouco mais nos jogadores, né? Até nessa temporada teve algumas jogadas em que ele deixou o ataque se virar um pouco sozinho. Eu acho que o LaFleur precisa confiar no Love, confiar mais nos jogadores. É óbvio que você tem que trabalhar a execução, mas só que quando as coisas não dão certo, sai um pouquinho da fora do script. Né? Não necessariamente a jogada tem que acontecer daquela maneira. Se ela não acontecer devido a má execução, tenta improvisar a jogada, tenta fazer algo diferente. Em alguns momentos nessa temporada, até teve, mas é pouco, né? A gente quer ver mais coisas, ver outras coisas, né? Deixar o ataque mais solto. Às vezes o ataque fica muito previsível, muito lento, muito, sabe, meio que favorecendo a defesa a marcar, né? E o Packers precisa ter um ataque com um ritmo mais frenético, né? Um ataque mais rápido em tomar a decisão e do que quer, né? Não dá para o Love ficar até quase com 1 segundo no relógio de jogo ali, né? do play call. Ele não pode ficar tanto tempo ali esperando, vendo. Aí, quando vê, a defesa meio que já sabe o que vai acontecer. Então, o Packers tem que improvisar mais, o ataque tem que improvisar mais, tem que fugir um pouco do script quando não dá certo. Entendeu? E o LaFleur tem que também ter confiança que os caras vão conseguir. Porque das poucas jogadas que a gente teve nessa temporada, elas acabaram dando certo no improviso. Outras coisas a serem destacadas aí da entrevista do Matt LaFleur. A gente vai ter a transição aí do CEO, presidente dos Packers, né? O Mike Murphy vai sair, né? Vai entrar em aposentadoria compulsória. E aí o Ed Policy, né? Que já foi escolhido lá atrás pelo conselho lá administrativo dos Packers, vai assumir aí na próxima temporada, eu acho que vai lá por junho, se não me engano, ele assume aí o cargo de CEO, presidente dos Packers, e aí o LaFleur falou, né, que adora o Ed Policy, que teve muita interação com ele já, que adora o Mike Murphy, porém ele se sentiu mal por ter encerrado a temporada do jeito que foi, né? E ainda mais com ele, com o Murphy estando de saída, não havia nada além que nada mais do que isso, né? De querer vencer por ele e deixar uma boa impressão aí nessa última temporada aí do Murphy como presidente dos Packers. Sobre o desempenho do ataque, o LaFleur disse que
houveram coisas boas. Ele sabe que taticamente o ataque dos Packers terminou entre os melhores ataques, acho que, se não me engano, terminou no top 10 ali dos melhores ataques. Porém, ele não parece... esses números, né, não corresponderam em boas performances, né, em bons desempenhos. Teve muito desempenho ruim, especialmente na segunda metade da temporada, o que, né, é decepcionante, né? O Packers, na visão dele, foi bom quando conseguiu jogadas explosivas, mas não foi tão bom quando não conseguiu essas jogadas explosivas. E isso, enfim, a gente viu, foi ao longo da temporada, uma oscilação assim no jogo de passe. Aí, né, outras falas aqui dele, para arrematar, ele falou sobre a consistência nos grandes jogos, foi algo aí que perseguiu o Packers durante toda a temporada. Todos precisam jogar o seu melhor durante os grandes jogos. Quanto ao talento, o LaFleur disse que isso não é uma questão, ele afirmou que há bastante talento. Aí, sobre o Christian Nixon, né, que eu falei que ele andou falando da mídia, e aí ele falou que não quer retornar mais chutes de kickoff, muito pelo que aconteceu contra o Eagles, e aí que ele quer só jogar de corner, ele quer marcar o principal recebedor do time adversário, né? E aí ele quer o seu cornerback 1 dos Packers, mas você sabe, né? A gente não confia muito nele como cornerback 1 dos Packers, né? Com todo o respeito. E aí o LaFleur foi indagado sobre essa fala do Christian Nixon de não querer retornar mais chutes. E aí o LaFleur apenas disse que isso foi algo interessante que o Nixon disse, que ele terá uma reunião, ou teve, né, uma reunião aí com o Nixon para falar sobre isso, e que ele não tem certeza do porquê que o Nixon disse isso, né, enfim. E aí o LaFleur acabou falando essas frases aí sobre o Nixon, sorrindo, né, e aí falou que adora o Nixon e que tem um ótimo relacionamento com ele. Aí as duas últimas frases, né, relevantes aí do LaFleur, ele foi indagado sobre a necessidade de um wide receiver 1, ele diria que não depende da situação, sabe que você, né, ele sabe que todo mundo espera uma resposta mais direta, né, desse grupo de recebedores, mas ele acha que esse grupo ainda é realmente bom. Enfim, não é que eu não acho que esse grupo não seja bom, mas eu acho que precisa de alguém ali especial. O Packers não tem ninguém especial. Com todo respeito aos jogadores lá, mas ninguém desses caras que foram draftados, nenhum se demonstrou especial. Eles têm funções dentro do time. Eles têm características diferentes. Cada um tem um papel de atacar as defesas, né? Aproveitar o que eles têm de melhor. O Christian Watson, esticando o campo, na velocidade, tem o poder de se desmarcar mais facilmente em marcação individual. Jed Reed é um bom jogador para jogar no slot, pode fazer algumas jogadas de corrida. O Romeo Doubs ali, que pode ser um alvo de vez em quando no The Red Zone, mas não são caras que vão se solidificar para ser a referência desse grupo, né? Precisa ter alguém, né? Tem um cara aí que está se oferecendo para voltar para Green Bay e ser esse cara de referência, apesar que tem alguns aí que ficam enchendo o saco, que acho que ver se pode também essas análises, né? Achar que o Davante Adams está em declínio. Aí, ó, pelo amor de Deus também, né? Parece que não assiste futebol americano. Às vezes parece que tem ranço com os caras também, né? E aí, para finalizar aqui sobre as falas do Matt LaFleur,
né, sobre o histórico de concussões do Romeu Dobbs. Ele disse que está preocupado, que ainda não conversou com a equipe médica, e aí que ele vai se sentar para saber da situação aí do Dobbs, se há uma preocupação a longo prazo, mas sempre que um jogador sofre 2 concussões, né, meio que seguidas ali, né, não é algo que, né, não deixe de ficar preocupado, né, da comissão aí ficar preocupado com isso. Bom, eu sei que foi um pouquinho longo aqui, a gente falou praticamente 25 minutos só de notícias do Packers, mas é que tinha coisas relevantes a serem destacadas, e eu que acabei analisando alguns pontos importantes. Vamos falar do jogo, né? Que, assim, o jogo contra os Eagles não poderia ter iniciado da pior maneira possível, né? Que foi com o Christian Nixon aí retornando o chute e acabando sofrendo um fumble, né? Que aí colocou o Eagles já numa ótima posição de campo, muito próximo à red zone ali. É claro que houve reclamações ali por parte da torcida, enfim, da imprensa gringa lá, né, mostrando o lance em que houve o choque de capacete do jogador dos Eagles com o Nixon, né, que acabou não sendo marcada a falta, aí o Packers perdeu a bola, né, já que o Eagles recuperou ali. E aí, enfim, o Packers esses detalhes assim que você não pode errar num jogo de playoffs, porque, enfim, mas uma coisa que eu vou soltar alguns vídeos traduzidos do Davante Adams, que, enfim, meio que abriu as portas para voltar para Green Bay. Mas um ponto que ele falou, que acho que ele falou a respeito, ele estava falando do Jordan Love, sobre o desempenho do Jordan Love contra os Eagles, mas tem um ponto interessante que ele falou, que na temporada regular, como a temporada regular tem um certo número de jogos, você pode estar suscetível a errar alguma coisa ou outra. Você vai corrigir ali e vai procurar corrigir. Porém, quando você chega na fase de playoffs, a margem de erro seu é muito menor, né? Então, assim, você não pode criar a possibilidade de acontecer o que aconteceu com o Packers, de tipo, a primeira posse do Packers do ataque, você sofre um fumble, sabe? Então, assim, são detalhes, assim, que aí que eu entro na questão de eu acho que o Packers precisa ter mais caras veteranos em posições chaves ali, sabe? Fora que eu acho que não só caras apenas veteranos de bom talento, mas caras que sejam líderes, como o Josh Jacobs, como o Xavier McKinney, porque se tivesse caras mais grandões, líderes, provavelmente a equipe estaria mais madura agora, sabe? Porque você ter caras, principalmente caras que jogaram playoffs, né? Eu acho que o Packers precisa de caras assim, até para gerar um pouco mais de tranquilidade para esses jogadores, né? Que tudo bem, tiveram 2 anos de experiência em playoffs, mas tem coisas assim que você não vai aprender só jogando. Você vai aprender com a experiência de algum jogador ao lado, que o Davante Adams teve vários jogos de playoffs pelos Packers. Então, assim, ele agregaria muito a mostrar os caminhos para esses recebedores, falar assim, não, esse é o caminho para vocês terem sucesso, em especial nos playoffs, sabe? Então, é isso que eu falo. O Jacobs e o McKinney, pela postura de liderança, eles ajudam, mas aí eu me questiono, será que é suficiente? Sabe? Porque, cara, foram 2 temporadas assim com esse elenco jovem em que a experiência pesou no final das contas, sabe? E fora que, enfim, aí a gente vai até entrar em outros detalhes, questão de desempenho do time que, enfim, acabou influindo numa temporada do ataque, e especialmente ruim,
né? Então, são fatores assim que a gente vai discutir ao longo da off-season, e uma delas eu acho que é essa. Como que eu posso falar? Que o Packers tem que agregar experiência em certos grupos ali do elenco, principalmente o wide receiver. E aí, com esse fumble que tivemos aí já no início, o Eagles recuperaram a bola, já estava ali na red zone, e o touchdown foi meio que inevitável, mas também isso se deve também a um pass rush, que aí eu vou falar um pouquinho mais depois, que mais uma vez não funcionou, aí o Hurts teve uma liberdade incrível para passar a bola, foi uma coisa assim, medonha. E com o placar desfavorável, né, os Packers se colocaram mais uma vez numa situação ruim, ainda mais no jogo de playoffs. Tanto que eu estava discutindo com meu irmão durante e logo após o jogo do Broncos e Bills, eu falei assim para ele que o cenário que aconteceu naquele jogo ali, principalmente com os Broncos, poderia se repetir com os Packers, né? Que é esse problema? Da defesa segurar as pontas no máximo que puder, e aí o ataque vai entrar em campo, vai ser ineficiente, e aí não vai conseguir colocar pontos no placar, vai ficar aquele jogo amarrado, vai ficar naquele jogo complicado, né? E aí numa jogada só, né? O adversário vai lá e, tipo assim, acaba praticamente mata o jogo, sabe? O Broncos e Bills foi basicamente esse roteiro. A defesa do Broncos segurou o que pôde, segurou 2 vezes o ataque dos Bills na red zone, mas aí o ataque entrava e não conseguia fazer nada, sabe? E aí a defesa entrava, segurava, cansava, entrava, cansava, e aí chega uma hora que, sabe, o Bills foi lá e num drive matou o jogo, e foi algo parecido que o Packers aconteceu com o Eagles. Sabe, o primeiro tempo terminou num placar apertado ali e tal, o Packers não fazia nada no ataque, a defesa segurava as pontas, mas aí o que aconteceu no segundo tempo? O Sirianni fez ajustes no ataque do Eagles, e num drive, praticamente num único drive ali que eles tiveram de sucesso na partida inteira, eles acabaram com o jogo, entendeu? Então, assim, a receita, né? O que eu estava projetando, sabe, acabou acontecendo com o Packers, e aí acho que foi um enorme fator aí para o Packers ter perdido, né? E olha que nos jogos grandes, né? Então, que diga que isso também foi fundamental do ataque, sabe, não engrenar, demorava a engrenar, e se engrenou, e aí acabou sobrando para a defesa, que tenta segurar, mas seu ataque não consegue pontuar, não há nada que faça com que o time vença. E assim, o ataque se mostrou falho, principalmente nos passes, né? E isso eu digo assim que não foi só nessa partida, eu acho que na reta final da temporada ali, acho que o ataque de passe dos Packers foi medonho, e isso inclui o Jordan Love, os recebedores, né? O Jordan Love, em boa parte do jogo, se mostrou inseguro, impreciso, colocando as bolas de forma, né, equivocada, colocando para os recebedores, né? E aí, não por acaso, sofreu 3 interceptações, né? Tudo bem, passou das 200 jardas de passe, mas assim, não deu um passe para touchdown, sabe? Teve alguns erros de leitura, por exemplo, naquela interceptação do Zach Baum, em que ele acabou, sabe, jogando a bola no meio ali, sem ver que o Zach Baum poderia cortar a linha de passe, né? Então, assim, o desempenho do Love ao longo da temporada não chegou nem perto do que a gente esperava, né? A gente não conseguiu ver aquele Jordan Love que foi da segunda metade da temporada de 2023, e isso não inclui só ele, né? Inclui o corpo de recebedores, assim, que também não jogou legal. Eu até vou falar um pouquinho mais para frente, mas
pode ser que também há vários fatores para o Love não ter ido bem, né? Além do grupo de recebedores. Teve as lesões do próprio Love, né? Que assim, você meio que quebrou o ritmo de treinamentos dele, porque daí você ficou com ele 2 jogos fora por causa da lesão do joelho, diante dos Eagles aqui no Brasil, e aí em jogos posteriores ali contra o Jaguars ele se machucou de novo, aí naquela semana de preparação para o jogo contra o Lions ele treinou de forma limitada. Então, assim, são coisas que acabam minando, né, ele ter melhorado e tal, e fora que na volta da bye, parece que daí o ataque, em vez de melhorar, parece que daí ele regrediu de vez, né, principalmente no jogo de passe. Aí você pode incluir também esse desempenho abaixo do Love, planos de jogos questionáveis do Matt LaFleur, que assim, em vários momentos parecia que não tinha confiança no Love para fazer as jogadas, né, e fazer com que esse ataque tivesse um desempenho melhor. Fora que nem eu falei do grupo de recebedores, que, enfim, teve uma regressão assim até assustadora, porque é um grupo que precisa mostrar mais para ajudar o Jordan Love, né? Para que o Jordan Love dê esse salto necessário, né? Eu acho que nessa off-season o Packers vai ter que avaliar muitas coisas, ver a necessidade de melhorar esse grupo de recebedores, principalmente alguém para estar ali na função do Christian Watson para esticar o campo, porque o Packers não tem alguém no nível dele, né? O Christian Watson aí pode perder boa parte da próxima temporada se conseguir voltar ainda. Precisa de um wide receiver número 1 experiente que vá conseguir tirar um pouco da pressão em cima desses jogadores, que eles consigam ter a oportunidade de estarem mais livres dentro do campo, né? Porque daí o foco vai ser no recebedor. Imagina você ter o Adams nesse ataque dos Packers. Você dá a possibilidade de um J.D. Reed aparecer mais livre, de um Tevin Winks aparecer mais livre, sabe? De um Tucker Kraft também contribuir de alguma maneira no jogo de passes, e o Matt LaFleur até falou isso, que foi um erro dele de não agregar mais o Tucker Kraft no jogo de passe. Ele vai procurar fazer isso ao longo da off-season, procurar maneiras de colocar o Tucker Kraft mais ativo no jogo de passes. Então, assim, muita coisa vai ter que ser melhorada, né? O Love vai ter que melhorar, o LaFleur vai ter que melhorar, o front office com o Brady Gutekunst tem que avaliar como que vai ficar esse jogo, como que esse jogo de passe com esse grupo de recebedores, né? Enfim, eu acho que muitas coisas vão ter que ser revistas na preparação do time para jogos importantes, né? Porque o LaFleur, enfim, querendo ou não, preparou mal o time contra os Lions, contra os Vikings, contra os Eagles, nesses 6 jogos, né? Uma vez que o Packers enfrentou essas 3 equipes 2 vezes, né? Na temporada, né? Encarou o Lions e o Vikings, que são em confrontos pela divisão, e aí você teve os 2 confrontos com o Eagles, né? Em que você teve aqui o jogo aqui no Brasil e agora o jogo de playoffs. Então, assim, o Packers precisa se preparar melhor, né? Eu acho que o LaFleur, ok, ele falou que os jogadores precisam jogar melhor, ok, mas o coach staff também precisa trabalhar melhor, precisa preparar melhor esses jogadores, né? Não dá para, em todas as partidas em que o Packers jogou contra Eagles e Vikings e Lions, começar de forma muito lenta, com muitos erros individuais, faltas em momentos chaves da partida, sabe? Então, assim, os jogadores têm responsabilidade, mas tem que haver um trabalho de coaching, de técnico ali também, né? E o LaFleur precisa também passar por uma autocrítica e rever muitas coisas. Olha os chamados de quarta descida, mau gerenciamento de relógio. Então, assim, há muita coisa a ser corrigida, sabe? Por parte do LaFleur. Eu não sou que nem essa galera que quer pedir a cabeça dele, como normalmente estão fazendo isso nos últimos anos.
Eu só acho que o LaFleur ele precisa ter mais firmeza naquilo que ele pretende mudar do que não foi bom para ele. Né? Não dá para pegar, acontecer que nem eu até estava discutindo no X, eu falei assim, que a parte psicológica também afetou esse time. Né? Por ser um time novo, vai afetar, né? De uma maneira ou outra. Você teve um Matt LaFleur que foi de um extremo a outro, né? Na questão ali mental, de ser um cara que parecia que não sentia o jogo por um cara que sente demais, sabe? E aí você acaba se refletindo no desempenho dos jogadores dentro de campo, né? Porque eles vão se sentir mais pressionados em fazer algo melhor e às vezes não conseguem. Então, assim, acho que muita coisa tem que ser revista, né? O grupo de recebedores, assim, para mim, foi uma das maiores decepções do Packers nessa temporada. É um grupo que sofreu com vários drops, né? O do Tevin Winks e o Andy Reid terminaram ali entre os wide receivers com maior taxa de drops na temporada. Então, assim, não dá. Os caras precisam fazer as jogadas também. No jogo contra o Eagles, a gente teve erros de execução ali, derrotas. O J.D. Reed e o Tevin Winks não sabiam o que estavam fazendo em campo, sabe? Acho que teve um lance na red zone do Malik Hit também, que correu a rota errada e aí o Love ainda passou errada a bola. Então, assim, esse grupo de recebedores precisa ter mais confiança, precisa ter um treinamento melhor na questão de agarrar a bola, evitar drops, sabe? Tudo bem que ao longo de toda a temporada inteira você teve vários problemas no jogo aéreo, só que eu acho que teve um jogo divisor de águas que, tipo assim, me mostrou isso aqui vai ser um problema se o Packers for para o playoffs, que foi aquele jogo contra o Saints, em que ali a gente já viu que o Packers ia ter problema no jogo de passe. Porque, assim, por mais que o Christian Watson, naquele jogo lá, tenha feito algumas jogadas em que abriu espaço para o Tucker Kraft, eu acho que ali o ataque do Packers, o jogo aéreo já não estava funcionando legal, sabe? O Saints deu muitas chances do Love tentar encontrar esses caras no campo e o Love não conseguia encontrar eles. Houve alguns momentos ali com o Tucker Kraft, que eu acho que teve 2 jogadas em que ele conseguiu encontrar o Tucker Kraft. Tudo bem que tinha o Christian Watson em campo, e isso acabou ajudando. Mas, assim, aquele 34-0 não foi muito pelo um ataque aéreo ter ido bem, mas sim por um jogo terrestre que dominou as trincheiras e aí o Packers não teve tanta necessidade de passar a bola. Mas num jogo de playoff, você se obriga a passar a bola também. Você não vai viver só de corrida, né? E aí esse mau desempenho dos recebedores acabou gerando, né, numa derrota assim monumental para o Eagles. Apesar de que o Eagles não jogou tudo o que a gente imaginava, mas cara, você precisa de um jogo de passes qualificado num jogo de playoffs, né? Fora que eu falei do Andy Reid e o do Tevin Winks sobre os drops, mas vale destacar, o Romeo Doubs também viveu de altos e baixos. Teve um jogo suspenso, em que ele ficou suspenso, voltou, anota 2 touchdowns, lidera o time no jogo aéreo, sabe? Sofre concussão contra os 49ers, volta, anota mais 2 touchdowns contra os Seahawks, mas aí some nos jogos seguintes, entendeu? E agora contra o Eagles sofre mais uma concussão. Você pode até questionar o passe que o Love deu para ele, acabou sendo desnecessário com uma marcação dupla, e aí ele caiu de mau jeito de novo. Então, assim, é complicado. O Christian Watson teve seus bons momentos também, né? Mas em muitas vezes não teve consistência. Em um jogo contra os Bears, ele fez 150 jardas, né?
agarrou a bola ali de forma muito segura, mas aí na partida seguinte, contra os 49ers, ele dropa um passe em profundidade que seria um touchdown. Então, assim, fora que ele não teve lesões musculares, ele conseguiu corrigir isso, ir na universidade em Wisconsin lá, e aí ele, né, teve um trabalho muscular ali para evitar tantas lesões, e aí ele conseguiu jogar praticamente a temporada inteira, mas aí veio pancadas no joelho. Teve uma contra o Vikings que, para mim, ali eu pensei assim, pô, vai estar fora da temporada, mas aí teve uma torção ali, daí conseguiu voltar, deu logo depois. Aí contra o Saints machucou o joelho de novo, sabe? Teve um hematoma. E aí contra o Bears teve o azar de ter o ligamento do joelho rompido. E aí você pode questionar se o Packers deveria ter ido com o time titular naquele jogo, né? Porém, por mais que esse grupo de recebedores do Packers seja talentoso, né? Tem bons jogadores, mas ele não é o suficiente para o Love, né? Como eu disse, desenvolver, né? Como quarterback. Porque assim, é como o Ryan Wood falou, né, para a gente fechar aí sobre o ataque. Quando é necessário, o Jared Goff lança para o Amon-Ra St. Brown. Quando o Jalen Hurts tem que procurar alguém, ele joga a bola para o A.J. Brown. O Sam Darnold, o Justin Jefferson, o Baker Mayfield, tem o Mike Evans. Tudo bem que esses últimos que eu falei foram eliminados dos playoffs também. Mas, assim, o Baker Mayfield lá no começo da campanha, contra os Commanders, ele achava o Mike Evans, né? Ele achava. O Sam Darnold tinha o Justin Jefferson, mas aí eu acho que o Sam Darnold é pior do que o Baker Mayfield e aí não conseguiu, né, aproveitar as chances de procurar o Justin Jefferson e tentar fazer as coisas diferentes, né? O Matt Stafford tem o Cooper Kupp e o Puka Nacua. O Jaden Daniels tem o Terry McLaurin, né? Que a gente viu que foi no jogo contra o Bucks, foi fundamental ali em jogadas chaves da partida. O Jordan Love não tem isso, né? E aí eu volto a ressaltar. Tem alguém que está se oferecendo a voltar para Green Bay e a torcida está querendo que ele volte. Então, mexa seus pauzinhos aí, Packers, porque você tem que ajudar esse teu QB. Não adianta você ter dado o contrato que deu para o Jordan Love, mas também você não dá um apoio, um elenco de apoio suficiente para mostrar o que realmente o Jordan Love é. Ele vai ficar sofrendo, ele não é o Rodgers que pode lançar bola para qualquer curandeiro no elenco e aí as jogadas vão acontecer. Não. O Love está longe de ser um Aaron Rodgers ainda. E aí, para a gente fechar, vamos falar aí rapidinho da defesa, que assim, quem diria que a defesa seria o menor dos problemas, né? Que a defesa dos Packers iria conseguir aí ter boa performance na temporada, ainda mais com o novo coordenador defensivo, né? Que é o Jeff Hafley. E assim, eu acho que ele merece todos os elogios, porque ele mudou assim a defesa de uma maneira que assim a gente não acreditava, né, que iria jogar tão bem. Claro, houve muitas falhas, eu até falei uma delas aqui no começo do vídeo, que é a questão do pass rusher, né, da linha defensiva, mas assim, no cômputo geral, houve um salto assim bem significativo da defesa, e aí eu vou até citar alguns números, né? A defesa dos Packers em pontos por jogo era a 10ª em 2023, foi para a 6ª em 2024. Jardas por jogada, os Packers melhoraram, deram um salto significativo, de 20º para a 5ª posição. No DVOA, que é a defesa ajustada por valor acumulado, os Packers estavam lá no fundão, estavam lá em 27º lugar, pularam para 7º lugar. Em EPA Play,
que é o pontos esperados acrescentados por jogada. Os Packers, que era o 24º nesse quesito, em 2023, pulou para quarto lugar. Olha que diferença. Aí, jardas por jogo. Os Packers melhoraram sua posição, que era um 17º, pularam para quinto lugar. Em turnovers, né, ou takeaways, os Packers melhoraram de 23ª defesa em 2023 para quarta melhor em 2024. Jardas por corrida, que eu acho que essa aqui foi a que mais me brilhou os olhos, né? Que, nossa, fazia tempo que a defesa dos Packers não era tão boa parando corrida, né? Eles eram 22ª defesa parando corrida em 2023 e pularam para a terceira. O pass rating do QB adversário. Os Packers melhoraram aí de 25º para nono lugar. E tackles para perda de jardas, os Packers melhoraram de 22º para quinto lugar. Então, sendo que o Edwin Cooper aí teve 16, incluindo temporada regular e playoffs. Pelos números, a defesa melhorou muito, né? A unidade se mostrou em vários momentos estar bem melhor treinada, com os jogadores ali sabendo o que fazer em campo, né? É óbvio que o Heffley não foi perfeito, teve alguns momentos ali que você podia questionar sobre chamadas defensivas. Posso citar ao menos 3, sendo que uma delas aconteceu no jogo contra o Eagles, em que, assim, eu não sei como que o Carrington Valentine foi parar para marcar o Dallas Goedert, né? Que, assim, para mim é inconcebível você colocar o cornerback para marcar o tight end numa jogada de red zone ali, né? O Dallas Goedert não tomou nem conhecimento, pegou e arrastou, levou de arrasto o Dallas Goedert e aí acabou anotando o touchdown ali que meio que garantiu a vitória dos Eagles. Outra jogada assim que você pode questionar, que o Hafley chamou a rotação de Eds e uma terceira para gol, né? Em que o Rashan Gary, o Van Ness e o Enigbari estavam fora. E aí os 2 últimos Eds do grupo de pass rusher estavam em campo, né? Que é o Aaron Mosby e o Brandon Cox. E aí o que aconteceu? Né? Já que era uma jogada-chave, o que aconteceu? Né? Aconteceu do 49ers marcar um touchdown com o George Kittle. Né? Então, assim, é complicado. Essas coisas aí não podem acontecer. Fora que manter o Isaiah McDuffie muito tempo em campo também, assim, eu não entendi. Demorou para o Edwin Cooper entrar e ser o titular absoluto, né? No primeiro jogo contra o Eagles, o McDuffie foi manipulado em várias jogadas, né? E fez com que o ataque do Philadelphia movesse as correntes com certa facilidade. O Dan Lorvis, que até colocou um vídeo mostrando, sabe, o McDuffie sendo manipulado ali em várias jogadas. Enfim, eu acho que são pontos que o Hafley deve analisar na primeira analisar daquilo que ele fez nessa primeira temporada, mudar para a próxima. Enfim, eu acho que ele foi muito acima de esperado como coordenador defensivo, né? Eu acho que tem algumas coisas ali, como pass rusher, que tem que melhorar, profundidade no grupo de cornerbacks, que eu acho que são fatores ali que o Packers tem que resolver, né? O interior da linha defensiva também. Então, procurando jogadores que sejam bons parando corrida, mas ao mesmo tempo são muito bons pressionando o quarterback. Então, são coisas que talvez que o Jeff Heffley melhore, né? Até porque a linha defensiva, junto ali com o grupo de recebedores, foi talvez os 2 grupos ali do elenco que mais me decepcionaram, sabe? Tanto que houve a mudança de esquema do 3-4 para o 4-3, poderia melhorar o desempenho desses caras, principalmente do Rashan Gary, e assim, a gente não viu isso, a gente não viu melhor, a gente viu uma regressão desses caras.
pode questionar o trabalho também do Jason Rebrovich. Será que ele está conseguindo desenvolver os caras também? Não sei. É o cara que estava o único cara que ficou do elenco antigo do Joe Barry. Então, assim, tem que fazer algumas análises e melhorar essa questão de pressionar o QB, sabe? Porque a gente teve uma queda do número de pressões de uma temporada para outra, né? Tivemos um Rashan Gary que assim sofre para chegar no QB. Contra os Eagles, na jogada do primeiro touchdown dos Eagles, ele ficou preso na linha ofensiva, sabe? Eu acho que era o Teco, não sei se era o Lane Johnson. Ele ficou preso, ele não conseguia. E aí, sabe? E não era só o Gary, toda a linha defensiva não conseguiu relar no Jalen Hurts, que assim, a linha ofensiva do Eagles era muito boa, mas também o pass rush do Packers é uma vergonha, né? Sabe? Você não conseguir pressionar, sabe? E muito do Jalen Hurts não ter conseguido jogar bem no jogo de passe se deve ao trabalho da secundária, não no pass rush. O pass rush foi assim uma negação, sabe? É que o Jalen Hurts não soube aproveitar as jogadas, mover a bola com o A.J. Brown, com o Devonta Smith, que, enfim, os dois aí acumularam para mais de 100 jardas, né? Então, assim, os dois juntos, né, acumularam 131 jardas combinadas, poderiam fazer um estrago maior e não fizeram. Então, assim, tem que melhorar essa questão da linha defensiva, seja na borda ou no interior, porque o Gary não é esse cara para ser esse edge, sabe? Ele não conseguiu mais uma vez, ele chegou numa temporada em que ele não conseguiu atingir os 2 dígitos de sec, isso já são 6 anos. Além disso, teve um número de pressões que se reduziu, e não foi, né, não foi só ele, mas na linha defensiva no geral. E para um edge, que é um dos mais bem pagos da liga, ele tem que produzir mais. Fora que ele teve uma queda na taxa de vitória no pass rusher. Então, assim, o Packers precisa melhorar isso aí. Precisa melhorar essa questão da linha defensiva. Mas, enfim, vamos ver aí o que o Packers planeja aí, né? O Brian Gutekunst tem que melhorar essas escolhas que ele faz no pass rusher, né? Porque até agora são caras que ele trouxe e até agora também não se desenvolveram, né? O Gary, enfim, acho que é o maior exemplo deles. O Van Ness não conseguiu dar o salto, sabe? E quando você chega ao ponto do Aaron Mosby e o Brenton Cox serem os melhores, né? Os melhores edges, quer dizer que alguma coisa está errada. E aí também precisa, né? O Gutekunst precisa avaliar melhor também questão de posição de wide receiver também, porque tem que trazer caras que vão dar impacto imediato. Não dá para ficar trazendo projetos para assim desenvolver lá no médio e longo prazo e com o risco de não darem certo. A gente precisa de jogadores mais impactantes, né? E aí, por fim, né, vamos aí dar destaque também à secundária, que eu acho que talvez tenha sido a unidade que mais se destacou na defesa dos Packers, né, ainda mais com a chegada do Xavier McKinney, né, que, enfim, teve uma temporada gigante aí, teve 8 interceptações, né, chegou a liderar em algum momento da liga ali, liderar em número de interceptações. Só ficou atrás do Kirby Joseph, né, que o Kirby Joseph teve 9, e isso, né, sem o Jarry, né, essa secundária jogou sem o Jarry em boa parte da temporada. Além da boa temporada do McKinney, que valeu cada centavo que pagou a ele, o Evan Williams teve uma boa temporada de estreia, né, se consolidou ali em boa parte da temporada como o titular ao lado do Xavier McKinney, teve que lidar com algumas lesões, mas enfim, quando teve saudável jogou muito bem. O Javon Bullard também foi um pouco inconstante, mas jogando de safety mesmo, ele foi bem.
E aí, como eu disse, o Packers vai ter que ver essa profundidade aí no grupo de cornerbacks, já que o Eric Stokes, apesar de ter tido boas atuações, está em último ano de contrato, né? Acabou o contrato dele aí, ele vai entrar na free agency. O Carrington Valentine jogou aí também, nas poucas oportunidades que ele teve, ele jogou bem, ele entrou mais aí na reta final da temporada, né? E com isso, além do Valentine, a gente só tem o Jair Alexander também, sob contrato, e o Kishan Nixon, né? Então, assim, de cornerback especial mesmo, elite, a gente só tem o Jair que quase não consegue ficar em campo, né? As lesões, assim, eu acho que o Jair, se for ficar nos Packers, ele tem que ser estudado, ele tem que fazer algo que o Christian Watson e que o Stokes fez, o Marshawn Lloyd vai fazer nessa off-season, que é tentar entender o corpo dele também e tentar ver o que aconteceu, né? O que acontece? Por que eu tô se lesionando tanto? Sabe? Assim, a lesão que ele teve contra os Jaguars, assim, ele se lesionou sozinho, de uma maneira assim que, sabe, você fica se questionando, pô, mas como que ele conseguia ser machucado desse jeito? Sabe? Às vezes é questão de treinamento, né? O jeito que você vai se movimentar, fazer um drill, às vezes você pode ter que fazer um drill diferente. Então, assim, eu acho que o Packers também teria que ver com o Jair e falar, não, vamos ver, né? Vamos estudar essa mecânica sua de jogo para ver por que você se lesiona tanto, sabe? E aí, enfim, vamos ver aí como que o Packers vai focar em investir na posição de corner, né? Eu acho assim que se você conseguisse trazer um cara elite, legal, né? Ainda mais com o futuro aí indefinido do Jair, mas se não for um cara elite, mas que sejam caras confiáveis, que sejam caras sólidos, como o Packers fez ali ao trazer o Russell Douglas, né? Que se mostrou ser muito interessante, né? E aí a gente viu que o impacto que foi a saída dele, porque aí o Packers não teve ninguém ali ao nível parecido para substituir o Jair, né? Fora que eu acho que tem boas possibilidades no draft, aí a gente tem que ver como que desenvolve o draft, né? Eu acho que o Packers deveria priorizar edge na primeira rodada do draft. Eu acho que corner você poderia tentar ver um pouquinho mais para frente, porque eu acho que o edge é mais problemático do que a posição de corner. Enfim, vamos ver. Tem a free agency, né, que vai abrir em março. Então vamos ver como o Packers vai abordar aí essas posições aí, que eu acho que deve ser o foco do Packers. Edge, wide receiver, cornerback. Aí tem as posições secundárias ali que o Packers também vai ter que avaliar, que é a questão de interior de linha defensiva, interior de linha ofensiva, porque a gente vai ter o Josh Myers indo para free agency. Eu não renovaria, eu tentaria trazer outro center, ou, enfim, achar uma solução, talvez o Elton Jenkins jogando de center. Então, tem algumas questões aí que o Packers tem que resolver, e, enfim, a gente vai discutir isso ao longo aí dos próximos meses, né? Vamos falar aí de prospectos do draft, de alguns alvos aí que o Packers pode ir atrás durante a free agency, mas, enfim, é algo aí que a gente vai discorrer nos próximos vídeos e lives que a gente for fazer aqui no nosso canal do YouTube e posteriormente, você que estiver ouvindo a gente no formato aí podcast, a gente também vai colocar para você ouvir aí, né, a hora que quiser. E com isso a gente chega ao fim desse Relax, né, o último da temporada aí de 2024-2025. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente aí, usufruindo do nosso conteúdo, seja nas redes sociais,
seja aqui no YouTube, enfim, agradeço demais. A gente passou marcas importantes aqui, né? No YouTube, a gente passou a marca de 500 inscritos, no X a gente passou a marca de 4.000 seguidores, no Instagram a gente passou a marca de 1.400 seguidores, a gente aí falta pouco aí para atingir a marca de 1.500, né? Falta acho que um pouco mais de 50 não, acho que 40 e poucos seguidores para a gente atingir a marca de 1.500 no Instagram. A gente atingiu acho que 950 no Blue Sky, a gente está com 950 no Threads, e no Apagando o X, a gente ganhou muitos seguidores nessas duas redes sociais, né? Então, assim, se você juntar essas duas redes sociais, você tem ali 1.800 seguidores em cada uma delas. Então, assim, legal demais. A gente vê o Lambeau Leapers crescer ao longo da temporada, ao longo dessa reta final da temporada, sabe? Eu trouxe vários convidados aqui, né, para falar sobre os adversários dos Packers, né? Tivemos aí a estreia do Antevisão, né, do Relax, para falar dos pós-jogos. Então, assim, foi muito legal, né? Mais uma temporada em que, enfim, eu falei de Packers, falo do Packers pelos cotovelos. Então, assim, foi muito legal. Agora, a gente só retorna com o Packers em campo só em setembro, mas aí os conteúdos de Packers a gente vai sempre ter aqui no YouTube. Eu estou pensando em algumas coisas aí, gravar alguns vídeos falando sobre prospectos de draft de forma específica, além de, enfim, tentar trazer o Ricardo para a gente falar de alguns jogadores aí que o Packers pode estar interessado e durante os dias de draft, né, prospectos que sejam relevantes, trazer as últimas notícias, fazer algumas lives aí com prateleiras de jogos, de jogadores, enfim, eu vou planejar isso e aí eu quero ver se eu boto em prática ao longo da off-season. Então, o conteúdo de Packers vocês vão ter aí de um jeito ou de outro. E claro, sigam a gente lá nas redes sociais, seja no X, Instagram, Threads, Blue Sky, procurem lá por @LambeauLeapersBrasil, né? E também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, procure aí por Lambeau Leapers Brasil, né? Ative o sininho, deixe o seu curtir aqui no vídeo, no último vídeo do Relax da temporada regular aí, que aí o Relax só volta lá em setembro, né? E aí, enfim, agradeço demais quem acompanhou a gente aí ao longo da temporada, que fez a gente crescer, e eu quero fazer com que isso seja perene ao longo desse ano. E no mais, eu deixo o meu sincero Go, Pack Go, e, enfim, a gente se vê aí numa próxima, talvez na próxima segunda-feira, aí, meio que, aí eu provavelmente, ou vem eu com mais alguém do Lambeau Leapers, se tiver à disposição, aí eu acho que eu vou fazer em formato de live, aí fazer uma prateleira ali sobre os melhores da temporada, isso inclui jogadores e técnicos, os piores, as surpresas e as decepções da última temporada, ok? Fora que daí, num outro programa, daí também quero fazer uma revisão dos jogos dos Packers, como que foi na temporada, né, avaliando ali como que foi cada jogo, né, decidindo ali qual que foi os melhores, os piores, o que poderia ter saído com uma vitória, ou que, enfim, a derrota até seria de forma merecida para os Packers, ok? No mais, deixo meu sincero Go, Pack Go, e até a próxima.